Bom, a obra se chama Dialética do Esclarecimento. Então, é dialética no sentido de pensar que o esclarecimento ele vai ter um lado que é uma tese e, ao mesmo tempo, ele vai ter a sua antitese, ele vai ter a sua negação. Por isso que ele usa essa palavra no nome. Mas também está falando do esclarecimento. E a gente tem que lembrar que esclarecimento é sinônimo de ilustração, é sinônimo de iluminismo, é sinônimo de um processo de transformação filosófica característico aí do século XVIII em diante, que vai colocar a razão como algo primaz para o desenvolvimento humano. A gente vai ter o fim da superstição, o fim do mito, o fim da ignorância, né? Porque teremos o advento da razão como algo que vai fundamentar a ação do homem com a natureza e a ação do homem com relação ao outro. Os caras que são importantes para a gente entender o esclarecimento, a gente já estudou uma porção deles, a gente pode falar do Locke, a gente pode falar do Kant, podemos falar do Kant, a gente pode falar do Rousseau também, só para citar alguns, né? Então a gente tem nesse cenário uma expectativa de um conhecimento da natureza dado pela ciência. Nós temos uma expectativa de um aperfeiçoamento moral do ser humano dado pela razão. Lembrem lá do imperativo categórico. Nós temos a emancipação política, ou seja, a relação entre os homens também deveria ser melhorada, deveria ser desenvolvida, usando o quê? A razão. Então a razão está na base dessa expectativa. Porém, contudo, entretanto, o que vai acontecer, infelizmente, vamos dizer assim, é que essa razão não leva a esse cenário super bacana. A razão ela vai levar para aquela noção do desencantamento do mundo, já trazida antes desses caras por Max Weber. Lá o Weber vai falar que o desencantamento do mundo, beleza, levou ao fim dos mitos, levou ao saber, tudo legal, mas espera aí, cadê aquele mundo bom? Cadê aquelas coisas boas? Lá no início do século XX teve a Primeira Guerra, onde Weber está escrevendo, e agora eles estão escrevendo no cenário da Segunda Guerra Mundial. Cadê o mundo bacana? Por que aconteceu, né? O que aconteceu de errado? Esse desencantamento do mundo, ele vem da ideia de que no processo de esclarecimento nós paramos de buscar a verdade. Nós paramos de nos preocupar com a busca da verdade e nós passamos somente a nos preocupar com o domínio da natureza. E o domínio da natureza rapidinho passou a significar também o domínio dos homens, o domínio entre os homens. Bom, então, se o que tem é o domínio da natureza e o domínio entre os homens, fundamentalmente, sendo que o domínio entre os homens é o principal problema, a gente tem aqui uma mudança do que significa razão. A razão iluminista, bacana, legal, aquela positiva, seria a razão mesmo. Ela ainda se preocuparia com a verdade. Mas eu não posso mais chamar de razão algo que está se preocupando com o domínio da natureza, que está se preocupando com o domínio do outro. Eu vou mudar esse nome. Agora eu vou chamar que essa razão, filha de um processo de esclarecimento que acabou ficando torto, é a razão instrumental. O que significa a razão instrumental? Ela se importa com o caminho mais eficiente. Ela se importa em fazer o melhor trajeto. Mas a razão instrumental, ela não se importa com onde ela vai. E ela também não se importa com o porquê ela saiu dali, se ela estivesse fazendo uma viagem. Essa razão que só se importa com o caminho, ela vai ser perfeitinha para o capitalismo. Ela vai fazer um casamento muito bom com o nosso sistema de produção, né? Porque o homem do capitalismo que opera nessa razão instrumental é aquele homem que só faz. Ele acata qualquer objetivo dado e fala, missão dada, missão cumprida, vou fazer isso que você está mandando eu fazer sem
nenhuma discussão do melhor jeito possível, certo? Por quê? Porque eu vou receber meu salário e não haverá questionamento sobre o que se coloca como objetivo. O homem apenas vai buscar fazer da maneira mais eficiente possível. Esse objetivo, esse porquê, essa reflexão, essa crítica do porquê, essa crítica do destino, ela não vai existir neste homem que está agindo através da razão instrumental. Bom, e tem mais uma coisa. Essa razão ela é omnipresente, ela está em qualquer lugar. Ela opera majoritariamente no Ocidente de diversos modos, mas ela se tornou global. Essa razão instrumental que a gente está falando, né? Essa razão instrumental, então, ela vai transformar o mundo. E o mundo transformado por essa razão vai ser indicado na dialética do esclarecimento como um mundo administrado, né? Um mundo onde é possível eu controlar o porquê as pessoas saem e para onde elas vão, porque essas pessoas só estão preocupadas em fazer isso da maneira mais reta possível, da maneira mais eficiente possível. Não há espaço para criatividade, para saída das rotas, para desvios. Se as pessoas estão se comportando assim, eu posso administrá-las tranquilamente, portanto, posso administrar o mundo também tranquilamente. Só que, gente, lembra que eu falei agorinha há pouco, né? Eu estou falando de não saber por que eu saio daqui e não saber o que significa chegar. Só estar preocupado com esse meio. E as coisas importantes são isso e isso daqui. Então, quanto mais pessoas estão operando dentro dessa lógica de só ir do ponto A e do ponto B da melhor maneira, sem saber os porquês, quanto mais pessoas estão vivendo desse modo, mais essas pessoas vão achar que elas estão agindo racionalmente, quando na verdade elas nem entendem o próprio mundo. É nesse aspecto que o homem desse tempo, o homem descrito aqui na dialética do esclarecimento, ele vai ser um homem que se iguala à mercadoria. E ele vai se igualar à mercadoria quando ele produz trabalho. Então a gente vai ser extremamente ligado ao trabalho, 99,9% da nossa vida vai ser fazer o trabalho de ser o mais eficiente possível, saindo da não sei onde, indo também para não sei onde, da maneira mais eficiente possível. E fazer isso significa me despersonalizar, significa agir como se eu fosse uma coisa. Então, nesse aspecto, o homem está se igualando a uma mercadoria. Quem eu sou deixa de ser significativo. E o que eu faço, a minha habilidade técnica, instrumental de ser eficiente nesse deslocamento, ela supera a minha especificidade, ela supera aquilo que eu sou. 1, 2, 3. Nesse aspecto, indifere se é o Rafael, se é o Joãozinho, se é a Maria. Acaba-se a individualidade. O indivíduo, o trabalhador, ele vai ser alienado. Ele vai ser de outra pessoa. Porque basta achar alguém que tem uma ideia um pouquinho mais eficiente para fazer esse caminho, que a pessoa é trocada e não importa quem ela era, por quê e para onde. Apenas se troca uma peça da engrenagem. Então, em nome de um progresso, que sim, há progresso, né? Nós não podemos negar que essa ideia toda do esclarecimento nos levou a coisas boas, avanços na medicina, avanços nos transportes, enfim. Em nome desse progresso, nós reforçamos as relações de dominação. Porque o que acontece? Quanto mais se progride, mais a sociedade acaba sendo excludente. Quanto mais progresso se tem, para menos pessoas esse progresso é oferecido. E isso leva a esse estado de barbárie que eles já estão vivendo. Nesse cenário de extrema igualdade entre as pessoas, as próprias pessoas, como a gente falou, já são objetificadas. E
A sociedade, então, acaba legitimando uma distribuição que ignora a necessidade da igualdade entre as pessoas e que recria essa barbárie. A sociedade legitima uma distribuição desigual. No que eles estão vivendo aqui, ela se torna às vezes tão desigual para algumas pessoas que se justifica matar as pessoas. E a gente chega na questão do Holocausto, por exemplo, do antissemitismo, que também é comentado aqui dentro dessa obra. Essa equiparação entre as pessoas leva ao surgimento do que se chama sociedade de massas. Essa sociedade de massas aqui mais contemporânea. Esse termo já pode ser empregado até na antiguidade, mas aqui ele volta nas mãos do Adorno e do Horkheimer. Então a sociedade de massas, ela tem duas forças que conformam essa uniformização das pessoas. Primeiro é o próprio poder econômico, dentro de todo esse processo que a gente descreveu, e o segundo, e a grande novidade desse livro, é a indústria cultural. A indústria cultural, ela é o que faz a gente acreditar que esse mundo que eles estão descrevendo e que a gente está vivendo, ele é normal e ele é inevitável. A indústria cultural intencionalmente vai dizer para a gente o que ser, o que fazer, para onde ir, o que vestir, por onde andar, e até o que ser. E todo esse bombardeamento que é intencional, que acontece porque nós abolimos a nossa individualidade em nome de uma ação no mercado, vai ser o que transforma cada um de nós em uma coisa extremamente parecida a qualquer outro. Nesse aspecto, os autores indicam que, na verdade, o capitalismo democrático ele tem um potencial totalmente totalitário, porque ele acaba com a individualidade das pessoas. Estamos aqui, então, num ápice, dizendo que somos iluminados, que somos detentores da razão, achando que realmente estamos utilizando a nossa razão, fazendo as coisas da melhor maneira, da maneira mais eficiente possível, quando na verdade estamos colaborando e reproduzindo uma sociedade que não produz progresso, que não produz justiça e que não produz igualdade. Estamos apenas aumentando e recriando as ferramentas de dominação. Eles até fazem uma comparação, né? A diferença entre um estilingue e uma bomba atômica é apenas em grau, mas eles significam a mesma bestialidade, eles significam a mesma violência. Bom, parece ser bem complicado esse cenário que eles estão retratando. E é mesmo. Tanto que nessa obra aqui, de 70 e poucos anos atrás, eles vão acabar meio dizendo que a gente está, né? Ou melhor dizendo, né, em aporia, como nós estudamos lá no método socrático. Estamos sem saída dessa situação. Porque pelo menos nessa época, quando eles escrevem, eles não veem nada na realidade que indica que a gente vai sair dessa situação, né? Então a emancipação é algo que não está dado quando eles escrevem a dialética do esclarecimento. E a grande pergunta talvez seja, será que nesses 70 e poucos anos mudou alguma coisa? Será que existe algo que aconteceu nesses 70 anos forte o suficiente para dizer que toda essa análise, ou pelo menos um pedaço dela, não faz mais sentido, e nós, como teóricos críticos, precisamos voltar à prancheta, como eles recomendam? Bom, essa é a pergunta. Muito obrigado, um abraço e até mais.